Gente, eu com certeza não sou a pessoa mais indicada nesse planeta pra falar sobre paciência. Porque, inclusive, eu tô extremamente irritada. Porque eu acabei de quebrar o suporte que eu coloco meu celular aqui no carro. E aí eu peguei ele com força e virei com tudo e quebrou. E agora, então, eu tô fazendo de uma maneira super improvisada. Mas eu queria muito gravar esse vídeo. Porque não gosto de comer sozinha. E acho que todo o alimento que o Senhor tem dado no meu coração, tem trazido pra mim, tem me feito muito feliz em compartilhar. Por mais que eu não mande esse vídeo pra ninguém, mas tem me feito muito feliz, porque pode ser que em algum momento oportuno uma pessoa que precise ouça. E hoje o Espírito falou comigo sobre paciência. O Espírito Santo de Deus me guiou a ouvir um podcast que era sobre um casal e tal, e eles estavam contando a história deles. E enquanto eles contavam a história deles, a hora que eu parei o carro pra eu ir pra loja trabalhar, veio no meu coração o Êxodo 32, que foi quando Moisés estava lá em cima, falando com Deus no monte. E aí o Senhor, ele fala pra ele, o Senhor disse a Moisés, vá no capítulo 32, no versículo 7. E disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram um bezerro de fundição e o adoraram, e lhes fizeram sacrifício. E disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E aí eu gosto muito de ouvir os testemunhos de casais e de testemunhos de pessoas de Deus contando as experiências as coisas boas, as experiências que o Senhor fez elas passarem e a maneira como Deus fala com cada um, o quanto isso é diferente, o quanto isso é especial, como o Senhor é como um pai que se preocupa com a gente e conhece o nosso coração, sabe como cada um vai entender. Então, ouvindo aquilo, eu comecei a pensar sobre o quanto às vezes a gente pede as bênçãos. Aquele povo, ele pedia e suplicava. Eu quero muito sair do Egito, Senhor, eu quero muito. E eles ficaram tempão lá no Egito falando assim, Senhor, tira a gente daqui, ajuda a gente está sendo escravizado, a gente não tá feliz. Só que quando eles saíram, eles tiveram que passar por um processo. E esse processo veio porque eles vieram com muitos vícios do Egito. Eles tinham outros deuses lá e por mais que o Senhor falasse, não adore outros deuses. O Velho Testamento inteiro fala sobre idolatria. E a gente hoje ainda vive isso porque mais que não fazemos bezerros de ouro, mas idolatramos outras coisas. Colocamos o nosso tempo e a nossa prioridade em outras coisas que não é servir a Deus, que não é ter como prioridade o amor que o Senhor pede que a gente tenha. Pela obra, pelas outras pessoas, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, isso me faz refletir muito sobre o quanto que às vezes a gente pede, a gente deseja no nosso coração, a gente suplica a Deus. E o Senhor sabe que é uma necessidade, que é algo que é genuíno, que é verdadeiro, que não é algo errado, não é algo ilícito. E aí o Senhor traz pra nossa vida. Só que a hora que o Senhor traz, nenhum milagre é rápido, sabe? Eu queria saber, eu não sei, eu posso estar errada, mas os milagres, eles demoram. Aquela mulher do fluxo de sangue, foram anos que ela ficou sofrendo até ela chegar e tocar em Cristo. A filha de Jairo, todo mundo, o próprio Abraão, a Sara, eles esperaram muito tempo pela promessa se cumprir. Eles tinham uma promessa, eles acreditavam naquilo que lhes foi dado e que lhes foi dito, mas tudo aquilo teve um processo para eles. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente olha e fala, nossa, mas tá demorando muito. E quando a gente olha pra vida do fulano, fala assim, nossa, mas por que pra ele foi tão rápido? Mas a gente não consegue saber os detalhes da intimidade, a gente não consegue saber o quanto aquilo demorou e custou pra aquela pessoa. Porque não é só a questão do tempo, é a questão do custo que aquilo tem pra gente. Então, o pessoal, aquele povo, eles pediram pra sair do Egito. E aquilo não era um desejo lícito, aquilo não era um desejo ruim. Só que eles tiveram um processo para passar. E naquele processo eles tinham o próprio Deus suprindo as necessidades dele, enviando maná e fazendo tudo para que eles tivessem fé, para que eles crescem. E mesmo assim, eles fizeram um bezerro, porque eles falaram, não, eu preciso de um Deus que eu veja. Eu preciso tocar em alguma coisa. Eu preciso saber. Sendo que as palavras eram ditas. O Senhor, ele queria ter relacionamento com aquele povo. O Senhor, ele queria ter intimidade com eles, mas ao mesmo tempo eles olhavam para Moisés e Moisés passava tanto tempo lá no monte e todo aquele processo que ele vivia e saía brilhando. Todas as vezes que o Senhor fala comigo, eu sempre penso, meu Deus,
o Deus que falou com Moisés, sabe? O Senhor que falou com Moisés lá no monte, através da sarça ardente. Ele fala comigo e ele tem cuidado e trabalhado no meu coração de maneiras inexplicáveis, porque eu sei o jeito que eu sou e eu sei que eu luto muito pra eu ser a melhor pessoa que eu posso ser, mas o Senhor, ele tem sido tão bom que ele tem favorecido muitos processos. E eu tenho aprendido a cada vez mais olhar pelas coisas que eu tô passando como um processo, como um meio do caminho para que o milagre seja completo. Porque a obra vai ser completa no momento em que a gente atingir a salvação. Mas aqui a gente também tem coisas para alcançar. E as coisas que a gente vai alcançar não é só bens materiais. Sim, a gente pode alcançar bens materiais, mas a gente vai conseguir ter a paz que excede todo o entendimento, independente das circunstâncias. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele estava falando sobre o apóstolo Paulo e que ele achava incrível o quanto, a maneira como Paulo falava, eu sou escravo de Cristo, sabe? Eu sou escravo desse amor. Porque quando a gente é escravo de um amor ou de uma pessoa, a gente vive para aquilo. Então, morrer é lucro. Porque viver para mim é Cristo, sabe? É tudo é por Cristo. E quando a gente fala tudo é por Cristo, parece que a gente se abdica da nossa vida. E eu já conheci um pessoal que eram franciscanos, eu acho, que eles se abdicam de tudo e eles vivem numa simplicidade extrema, vivendo para a obra. E eu não acho que isso está errado, mas eu também creio que ter a nossa família, ter os nossos negócios, isso também é uma forma da gente servir a Deus. Estudar. Então eu tô fazendo o meu mestrado e todas as vezes que eu faço algum projeto desse mestrado, eu falo, Senhor, isso tudo é pra tua honra e pra tua glória. Que eu possa ser instrumento, independente de onde eu estiver. Independente se eu estiver dentro da igreja, independente se eu estiver fazendo uma célula, independente de qualquer coisa, meu Pai. Que o Senhor faça em mim uma pessoa que sou teu instrumento, independente do lugar. Porque eu sei que o brilho que existe em mim não é meu. O brilho que existe em mim é do Espírito Santo que habita dentro de mim e que cada vez se faz mais presente a partir do momento que eu deixo esse trabalhar. Que eu dou liberdade e que eu não quero controlar e pegar tudo e construir um bezerro de ouro com as minhas próprias mãos. Porque às vezes, nesse ímpeto de independência, porque eu fui criada dessa maneira, sendo muito independente, sendo muito assim, eu pego, eu faço, eu aconteço. A gente pega e faz os nossos próprios bezerros de ouro. A gente faz as nossas próprias coisas e a gente não presta atenção nisso. Então, me pegou muito esse momento da palavra de que a gente pede as coisas, mas não suportamos o processo. E por não suportarmos o processo, fazemos bezerros de ouro com as nossas próprias mãos para que a gente continue adorando e tenha uma visão ilusória de que assim estamos mais perto do Senhor. Então, eu não sei qual foi a real intenção deles, eu imagino que eles queriam ter algo palpável, eles queriam ver alguma coisa, mas também não queria que aquele Deus falasse com eles. Porque quando o Senhor fala com a gente tem que estar disposto a ouvir, e a gente tem que estar disposto, às vezes, a ter chamadas de atenção. Por exemplo, no sábado ou no domingo, a palavra que veio pra mim me pegou muito, e quantas das vezes eu tenho que me dispor a ouvir? Assim como um filho obediente, assim como um servo que ouve o seu Senhor, a gente precisa estar disposto a ouvir as coisas que o Pai tem para falar pra gente. Que eu sei que eu sou muito privilegiada porque os meus pais me amam muito e eles me tratam da melhor maneira possível. E até nas correções eu enxergo tudo com muito amor. E mais amor ainda tem o nosso Deus, porque Ele cuida da gente, Ele criou. Sabe o que é pensar nisso? Que somos criados por um Deus que é perfeito. Um Deus que não tem defeito, sabe? Um Deus que não tem falha. Um Deus que é justo. E aí mais pra frente a gente vê o Deus falando pra Moisés assim, Moisés, vão matar todo mundo, sabe? Vão fazer de você uma geração e tal. E Moisés fala assim, Senhor, mas o Senhor deu a sua palavra pra Abraão, não faça isso. E Moisés começou a interceder por aquele povo. Então, que a gente consiga ter intimidade com o Pai, de maneira que a gente fale com Ele com a linguagem das coisas que tem na sua palavra. Que a gente não fale, não argumente com Deus assim, com coisas que vêm de vozes da nossa cabeça. Mas que a gente tenha argumentos e palavras
de coisas que estão aqui escritas na palavra do Senhor. Então, que os nossos pedidos, eles sejam lícitos e que a gente consiga suportar os processos, suportar as etapas e as fases de cada coisa que vai acontecer, porque o milagre não vai acontecer assim. Mas a gente vai se manter firme, sem acabar fazendo bezerros de ouro com as nossas próprias mãos, sem ser como Sansão e ficar arrancando o portão no braço, porque o espírito já tinha sido retirado dele, mas ele estava tão longe que ele nem percebeu. E aí estava retirando o portão pelo braço, sabe? Direto no braço, direto com a nossa força, sendo que as coisas elas não são entregues pela mão direita do Senhor. Não é pela nossa força que vencemos as batalhas. Não é pela nossa força que conseguimos o que desejamos. É pelo Espírito Santo, é pela mão direita do Senhor. Se a gente tem fé, a gente precisa aprender a viver uma espiritualidade íntegra. Uma espiritualidade que não venha da nossa própria força, entendendo sempre de que, Senhor, eu estou me esforçando, eu estou trabalhando, eu estou sendo, como o Senhor disse para o seu servo Josué, eu estou sendo forte, eu estou sendo corajosa, porque é isso que eu posso fazer. Mas eu não posso fazer o impossível, eu não posso fazer o milagre. E eu sei que eu quero viver nessa terra uma vida extraordinária. E extraordinária não só financeiramente, mas extraordinária, regida pelo amor do Senhor, que eu sei que vai me suprir. Então, nada vai me faltar. Nada vai me faltar, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. E o Senhor tem me sustentado e vai me sustentar por quanto tempo eu viver aqui. E todos os meus dias que o Senhor me der, eu vou fazer questão de me lembrar de que existe um Deus e que esse Deus, ele olha por mim e que esse Deus, ele está prestando atenção em cada coisa que eu estou fazendo. E isso me coloca em mim um coração contrito a obedecer. Isso coloca em mim um temor muito grande, porque eu tô longe de ser perfeita. Longe, 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 longe. Mas dentro de mim existe um coração muito disposto a acertar. Então eu lembro de Davi, que Davi ele foi falho, mas ele foi muito disposto a corrigir. Então, que eu sempre tenha esse coração contrito, esse coração reto, esse espírito reto dentro de mim, que me faça, que mesmo que eu erre, que me faça voltar para o caminho, que me faça olhar para o Senhor e falar, meu Pai, me dê um coração, Senhor, que ele seja reto, me ajude a ter de volta o teu espírito dentro de mim, me ajude a acertar, Pai, porque sozinho eu não consigo, porque todos pecaram. Não foi assim, ai, a Eva pecou, ai, o Hitler pecou. Não, todo mundo pecou. Todo mundo pecou. Alguns fizeram umas coisas que a gente fala assim, né? Meu Deus do céu. Mas a gente sempre peca, a gente sempre falha. Então que a gente consiga ter um coração que seja reto, um coração que seja íntegro, mas que também a gente suporte passar pelos processos que o Senhor tem para nossa vida, para que a gente alcance os milagres que o Senhor tanto deseja pra gente, que o Senhor tem como objetivo principal para nossa vida, e que a gente consiga olhar para a vida do outro e falar assim, nossa, o Senhor fez na vida dele, mas essa é a vida dele. O que o Senhor tem para minha vida é único, o que o Senhor tem como propósito para mim é algo único, e eu vou aguardar com paciência para que eu viva isso, para que eu viva o extraordinário de Deus. Não me comparando com o outro, não querendo a corrida do outro, não querendo nada disso, só querendo viver a vida que o Senhor tem para mim. Com os propósitos, com os sonhos, porque o Senhor nos conhece, sabe? Desde antes do ventre da nossa mãe, desde quando a gente era deste tamanhozinho assim na barriga da nossa mãe. O Senhor nos conhece e o Senhor nos escolheu. E quando a gente pensa nisso, a gente consegue entender a magnitude do chamado que é da beleza que é ter um chamado aqui nessa terra, da beleza que é cumprir o que o Senhor deseja pra gente. Porque Ele nos ama com muita integridade, com muita justiça. E o Senhor, Ele é justo, mas Ele também é misericordioso. E é por conta desta misericórdia que estamos aqui. Então, muito obrigada por me ouvir. Eu acho que o alimento que vem pra mim pode ser que te alimente também. E não gosto de comer sozinha, então o momento da refeição é algo muito importante pra mim. E por isso que fico muito feliz e muito contente em abençoar você, em compartilhar o que o Senhor tem falado pra mim. Um beijo, fique com Deus, desejo que o seu dia seja ótimo, sua noite, não sei, mas desejo que o Senhor trabalhe com você de maneira que você consiga ter paz durante o processo, que você não saia construindo bezerros de ouro com as suas próprias mãos. Por mais que a gente olhe e fale, ai, que absurdo, povo doido.
não era povo doido. A gente faz a mesma coisa. Então é isso. Beijos, tchau!